Então, a sonegação, gente, é um crime tributário que está definido lá na Lei 4.729, que ocorre após o fato gerador do tributo. Ou seja, se eu gerei o fato, eu tenho obrigação de pagar. E se eu não pago, eu estou sonegando. Ou seja, corresponde a uma ação ou omissão dolosa. O que é dolo? Quem sabe o que é uma omissão dolosa? Dolosa, essa palavra. Uma omissão dolosa. Hã? Por exemplo, essa palavra é muito usada aí na lei de trânsito. Você pega um carro e atropela uma pessoa. Aquilo foi um crime doloso ou culposo? Teve intenção ou não teve intenção? Isso, doloso tem, né? Então, uma omissão dolosa é isso. Eu estou omitindo ou não pagando por minha própria vontade, estou com a intenção daquilo. Isso é sonegação fiscal. Que tende, né, a impedir ou retardar, totalmente ou parcialmente, uma informação que deveria ser prestada à autoridade tributária com a intenção de eximir-se dos pagamentos de tributos. Ou seja, eu não mostro para o fisco que eu tenho a obrigação de pagar aquele tributo e fico caladinho e não pago. Isso é sonegação. É crime. Contrabando e descaminho é crime. Contrabando, né, é o comércio internacional de mercadorias proibidas por lei. É o caso de drogas, armas, medicamentos e outros produtos que sejam ilícitos. Já o descaminho consiste em não pagar total ou parcialmente as obrigações ou os impostos devidos pela entrada e saída de mercadoria do país, ou pelo consumo daquelas permitidas por lei. Tanto o contrabando quanto o descaminho são crimes contra a administração pública e está previsto lá no Código Penal. Então, é crime. Contrafação e pirataria. O termo contrafação é considerado pela doutrina e jurisprudência como sinônimo de reprodução não autorizada ou falsificação, comumente aplicada aos crimes contra a fé pública previsto no Código Penal brasileiro. E, na sequência, passando a ser entendido aos crimes contra a propriedade intelectual. Então, pirataria também é crime. O termo pirataria, copiado da atividade dos corsários que começaram a agir sem a devida licença do Estado após o fim das guerras europeias durante o Renascimento, serve para definir a ideia de reprodução não autorizada ou abusiva, característica própria das violações dos direitos protegidos pela propriedade intelectual. Pirataria é crime, ou seja, é a reprodução de um objeto original para fins de comércio sem a autorização de detentor de sua propriedade. Diminuiu bastante, né? Porque agora a maioria de música aí é salvo no pendrive ou baixado no YouTube, né? Mas teve uma época onde que pirataria de CD aí era fortíssima, né? Tanto de música quanto de filme. Mas é crime. Só que a gente convive tão bem com isso, né? Não é mesmo? Quem nunca comprou CD pirata? Nossa, minha casa tinha caixas. Não é certo, né? É contra a lei. Prejudica quem? O cantor. Não recebe nada daquilo. Apesar que a coisa errada ela vai tomando uma proporção tão diferente que, apesar dele não receber o valor, né, do CD que está pirateado, mas ele fica famoso. E aí aumenta aí os seguidores dele para ir em shows, etc. Mas não estou querendo defender, não. A lei está aí para ser seguida. E é crime.
pirataria, né? Gravar para ouvir, não enquadra aqui, porque aqui está bem claro, né? Que é cópia para comércio. Agora, a partir do momento que eu salvo as músicas mais top lá no meu pendrive, e aí todo mundo gosta, eu começo a vender, aí já é crime. Ok? O direito, gente, ele tem muitas brechas. Nós vamos falar disso nas duas últimas aulas, eu acho. E existe, assim, um paralelo tão próximo do que é certo e do que está errado, que uma coisinha diferente aí se torna certo ou errado. É o caso da pirataria. Se eu gravo para mim, eu não estou cometendo crime nenhum. Se eu comercializo, aí sim. Aqui estão os efeitos, né, da pirataria. Redução de número de empregos formais, gerando sobrecarga no sistema previdenciário. Cerca de 1,5 milhão de empregos são eliminados anualmente no país por causa da pirataria. Fuga de investidores nacionais e internacionais que sofrem a concorrência desleal dos que operam à margem da lei. Produção de medicamentos falsos, grandes danos irreparáveis à saúde. Falência de indústrias nacionais que não conseguem competir com o preço dos produtos piratas. Realmente, gente, pensa, por exemplo, no paralelo. Uma loja, a sua empresa seria loja, né, Wandela? Pensa só, você tem sua loja, bonitinha, certinha, você paga todos os tributos fino. Aí, eu venho e monto uma barraquinha vendendo o mesmo produto seu, lá pertinho de você, sem pagar imposto nenhum, tributo nenhum. Eu vou conseguir vender mais barato. Você vai perder cliente. Você vai ficar satisfeito com isso? Não vai. Então, a pirataria é mais ou menos isso, né? Se torna desleal a concorrência. Foi a mesma coisa quando surgiu o Uber, que o pessoal do táxi ficou muito revoltado por isso, porque, a princípio, o Uber não tinha tributo a pagar. Era mais solto, então conseguia fazer um valor muito melhor do que o taxista, que tinha um monte de coisa que ele pagava ali para trabalhar certo. Hoje em dia, isso já está equilibrando de novo, né? Porque o Uber já paga várias coisas e tanto é que o valor também de viagem de Uber subiu. Ainda continua, mas já está começando a ajustar, né? A tendência do mercado. Uhum. Muito mais, exatamente. Então, assim, acaba sendo a tributação de um lado e a não tributação do outro, aí torna a concorrência um pouco desleal mesmo. Desestimulação de pesquisa e cultura, né? Por causa dos direitos autorais. E financiamento ao tráfico de drogas, de armas e de terrorismo internacional, estimulando a violência urbana, pondo em risco a segurança do cidadão. Como combater pirataria? Para que o país possa garantir eficácia no combate à pirataria, é importante analisar várias dimensões. Conscientizar a população sobre as consequências negativas associadas à prática de pirataria, por meio de realização de debates, júris e exposições, demonstrando os efeitos lesivos desse produto para a saúde e a segurança das pessoas e a economia do país. Colocar à disposição instrumentos de ouvidoria para que a população possa denunciar os processos de importação suspeitos de fraude. Ampliar as ações fiscais e policiais para combater os inúmeros ilícitos associados à prática da pirataria. Contrabando, né, produtos ilegais, descaminhos, que são produtos legais, mas sem recolhimento do tributo, plágio, direito autoral, propriedade intelectual, falsificações, baseado no Código Penal, tudo que não estiver protegido pela propriedade intelectual. E crimes contra a saúde pública. Então, fica aí, né,
o alerta, né, sobre como que é nocivo ao país a pirataria. E temos aí os crimes contra o consumidor, escrito lá no Código de Defesa do Consumidor. Instituir mecanismo de monitoramento capaz de identificar indícios de prática de concorrência desleal e de crimes fiscais correlatos. Definir produtos prioritários a serem fiscalizados, instituindo aí unidades de despacho sobre suas principais características, a função social do tributo. Padronizar os procedimentos de apreensão de mercadorias piratas. Desenvolver um sistema que exige autorização do titular da propriedade intelectual para liberação de determinada mercadoria, como o assistente na aduaneira da Argentina. Essa parte aí é a parte de liberação de um país para o outro, né? Que exige ali a autorização do dono da propriedade intelectual. Desenvolver trabalhos conjuntos entre a administração pública com outros órgãos e instituição para cercar aí a pirataria. Bom, trata-se, né, de uma temática aí, a questão da pirataria, essencial para a formação cidadã. O Programa Nacional de Educação Fiscal pode ser um instrumento para promover a discussão da sociedade e para a formação de uma consciência crítica sobre o assunto. O Conselho Nacional do Combate à Pirataria pretende promover programas com estudos que podem se desenvolver em conjunto com o Programa Nacional de Educação Fiscal. Gente, trazendo isso para a nossa realidade, porque eu acho que fica tudo muito bonito no papel. Na hora que a gente traz na prática, existem alguns pontos que se esbarram aí. O povo brasileiro, ele sofre muito com essa questão de desemprego, né? Vira e mexe, são altas e baixas, mas a maioria das vezes o Brasil tem alto índice de desemprego. Aí eu te falo, a nossa cultura permite alguns atos que são fora da lei. A pirataria é uma delas, mas se tornou uma coisa tão comum, tão normal, que 99% da população brasileira acha normal ir numa feirinha do Paraguai e comprar produto pirateado, produto de contrabando. Se tornou um pouco cultural nosso. E, por outro lado, as pessoas precisam ganhar o seu pão. E aí não conseguem um emprego fixo, registrado, passam a vender produtos que não têm nota fiscal, que não têm aí o histórico limpo. E aí vai criando esse círculo vicioso. Só que só está no mercado esse produto porque tem quem compre. Então, para mudar isso, a gente precisava mudar aí a concepção nossa mesmo, individual. A concepção do que é certo, o que é errado, ou se eu quero ganhar vantagem, comprar o mais barato. Fica aí a reflexão de hoje. Tranquilo? O que a gente pode fazer para melhorar esse país? Débora? Débora? Sim, Fátima? Eu acho também que, assim, até essa questão da tributação, né, para os empresários, talvez se ela fosse menor, talvez os produtos poderiam ser vendidos de uma forma mais acessível, porque tem pirataria, as pessoas acabam comprando mesmo. Eu acho que, igual você falou, dificilmente alguém nunca comprou alguma coisa pirateada, porque às vezes as coisas não é acessível para a gente, né? Às vezes a gente não tem condições de comprar aquele produto, aquele original. Ao passo de que, se ele fosse num valor mais acessível, é claro que a gente sabe que o produto pirata, ele não tem a mesma qualidade do produto original, mas infelizmente às vezes a gente não tem condições de comprar o original. Aí por isso a gente vai para o lado do pirata. Então também tem essa questão também talvez se diminuíssem a tributação, os produtos diminuiriam o preço e as pessoas às vezes parariam de comprar o produto pirata, já que o original é melhor. Exatamente.
né? E a gente sabe que quanto mais tributo colocado no produto, é tudo repassado para nós, consumidores mesmo. E isso vai aumentando mesmo, alterando o preço aí. Exatamente isso aí. Ok? Bom, na semana que vem a gente vai vir aí com um olhar mais voltado para a empresa, a gente vai conhecer o que é um regime tributário e como as empresas são enquadradas nele. Combinado? Tranquilo, meninas? Ok. Tranquilo. Hã? Prova vai ser dia 6. Né? A gente tem mais 2 semanas, né, de aula. Ok? Uhum. Boa sorte. Então, ficamos assim, turminha. Fiquem com Deus até segunda, se Deus quiser. Débora, você fez chamada? Tchau. Oi, Grazi. Você já fez a chamada? Ah, já anotei aqui. Ah, então tá. Tá bom? Tchau, com Tá, Deus. joia. Falou.